Amém. Vamos ler? Mateus 19, a partir do verso 16, o texto do jovem rico, diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. É simples assim. Você quer entrar na vida, você quer ter vida eterna, obedeça os mandamentos. Você já deve saber quais são. Só que ele pergunta: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá então e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém, esse é o texto. Quando eu comecei a namorar a Letícia, isso tem, acho que 9 anos, já tem bastante tempo, a gente tem 7 de casado, tem aproximadamente uns 9 anos que a gente começou a namorar. Eu tive umas mudanças na minha vida. Eu comecei a deixar mais a minha barba, na época eu ficava tirando, deixava o rosto liso, carinha de bebê. Eu comecei a deixar mais. Eu parei de usar camisa polo, nada contra camisa polo, porque a Lê não gosta muito. Eu comecei a usar mais calça jeans, eu só usava bermuda, eu adoro usar bermuda, ficar mais tranquilo, despojado. Eu comecei a passar mais perfume. Eu comecei a comer mais a pizza do Seven Grill. Sabe por quê? Porque Letícia ama a pizza do Seven Grill. Se você depois puder conversar com ela, ela vai te falar isso. Eu comecei a fazer essas coisas na minha vida porque a Lê gostava disso. Ela não precisou me forçar a fazer essas coisas. Eu sabia que ela gostava e eu comecei a fazer naturalmente porque eu sabia que ela gostava disso. Eu fazia isso de vontade própria. Uma vez a gente teve uma briga muito ruim, muito mesmo assim, enquanto a gente ainda namorava, e ela ficou muito mal comigo. Aí sabe o que eu fiz? Eu saí de um culto do Gol no sábado à noite, aí eu passei no Seven Grill, comprei uma pizza grandona assim, de chocolate, que ela gostava pra caramba, e eu levei pra ela. Eu reconquistei ela naquela noite. Depois ela pode contar essa história pra vocês. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que transformam o nosso coração de verdade. Existem algumas situações, algumas coisas que realmente acontecem com a gente, que levam a gente a fazer coisas diferentes do que a gente fazia antes. O novo nascimento é assim. Quando a gente tem uma experiência de passar pelo novo nascimento, quando o Espírito Santo regenera o nosso coração, e você sabe por que o Espírito Santo precisa regenerar o nosso coração? Porque a palavra vai dizer que a gente estava morto, a gente estava totalmente distante, a gente era inimigo de Deus, então Ele vem e nos traz para a vida. Algo acontece aqui dentro que transforma a gente de verdade. E essa é a transformação mais intensa, mais radical que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Eu já conheci pessoas que eram viciadas em drogas, vício assim, pesado, brabo, e depois que essas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e nasceram de novo, elas foram capazes de largar o vício. Eu conheci já pessoas que eram insuportáveis, pessoas chatas, que ninguém tinha o prazer de estar perto, muito menos tinha prazer em ser amigo, mas depois que foram tocadas pelo Espírito Santo e nasceram de novo, se tornaram pessoas amáveis, pessoas legais, pessoas que davam prazer em estar perto. A transformação mais forte e poderosa que existe só pode acontecer quando o Espírito Santo age no coração, muda de verdade lá dentro. Isso nenhum ser humano é capaz de fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso precisa acontecer na vida daqueles que se dizem crentes também. Muitos aqui devem ter nascido num lar cristão, são filhos de pai e mãe cristãos que conhecem o Senhor, que vão à igreja desde que nasceram, porque os pais sempre levaram. Esses também precisam nascer de novo, precisam ter uma experiência real com Cristo, por meio do Espírito Santo, para que algo aconteça lá dentro do coração. Todos nós precisamos ter esse momento na nossa vida.
E isso vai fazer toda a diferença na forma como a gente vive a vida com Deus. Muitos de nós que nos dizemos cristãos, a gente diz que a gente se entregou, mas às vezes é uma entrega só por obrigação, porque falaram que isso é o mais certo, ou que isso é o melhor, ou porque meu pai me obriga a fazer isso toda semana. Só que isso não diz muito sobre a salvação da nossa alma. Você pode ter um pai e uma mãe que te obrigam a estar no retiro como esse, que te obrigam a estar na reunião do UP toda sexta, que te obrigam a estar numa célula, mas se você não nascer de novo, nada disso vai fazer diferença para você de verdade. O texto que a gente acabou de ler conta para a gente a história de um jovem que tinha muitas riquezas. Era um moleque rico, provavelmente de uma família rica, e ele aborda Jesus num determinado momento. Ele encontra aquele sobre quem as pessoas já vinham falando muito. Quem é esse mestre que ensina coisas tão diferentes, coisas tão profundas e maravilhosas? E então ele se coloca na frente de Jesus e ele aponta uma clara preocupação no seu coração sobre o destino da sua vida. Ele tem noção de que as suas ações nesse mundo, aqui nessa terra, vão ter consequência na eternidade. E ele realmente parece se preocupar com esse assunto. Ele parece se preocupar com a sua relação com Deus. E essa cena do jovem rico tem muito a ensinar para mim e para você sobre o novo nascimento, sobre entrega verdadeira. O jovem aqui, ele estava muito preocupado com as regras que ele deveria cumprir para ter a vida eterna. Mas aí Jesus vai mostrar uma outra perspectiva para ele, que talvez ele ainda não tivesse se ligado. Jesus vai ensinar para ele que o que Deus quer não era o cumprimento de algumas regrinhas, mas sim uma entrega real feita por amor, que é fruto de uma transformação real do coração. Esse tipo de entrega que é capaz de abandonar as riquezas que tem nesse mundo ou qualquer outra coisa que você pode se apegar, só pode acontecer quando acontece uma transformação real na nossa alma. E essa é a grande diferença entre quem nasce de novo e quem só segue a Jesus por causa de uma religião. Essa é a grande diferença entre aqueles que nascem de novo e aqueles que só vão na reunião do UP toda sexta porque os pais obrigam. Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente conhece a palavra e tem um verdadeiro encontro com o Senhor, a gente começa a entender que a nossa entrega agora, ela acontece por amor, porque a gente entende o que Jesus fez por cada um de nós, e não porque a gente tem a necessidade de cumprir apenas algumas regras. A entrega verdadeira, apaixonada por Jesus, só acontece quando a gente nasce de novo. Algo verdadeiro, transformador, precisa acontecer lá dentro, de verdade. Senão você vai ficar me olhando aí e vai achar assim, cara, que saco, falta quanto tempo para terminar? Eu estou doido para curtir outras coisas aqui nesse sítio. Diante disso, eu queria então trazer 3 lições aqui desse texto, 3 considerações. Anota aí para você depois discutir na sua célula. Primeira delas, quem nasce de novo não se importa com os limites. Quem nasce de novo não se importa com os limites, não se importa com as regrinhas. Anotou? O jovem rico chega para Jesus e fala: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele aqui basicamente está perguntando: mestre, o que eu preciso fazer para ir para o céu? É isso que eu quero. Fala para mim, qual é a receitinha? O que eu preciso fazer para ter vida eterna? E Jesus dá aqui uma resposta normal, aquela que qualquer judeu nesse tempo já deveria saber. Se você quer ter vida eterna, obedeça os mandamentos. Vocês receberam a lei, vocês sabem o que é a lei, vocês sabem os 10 mandamentos, que é o resumo de toda a vontade de Deus para o ser humano. Só que aí o jovem se vira para Jesus e pergunta: quais? Jesus, cheio de paciência, responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Parece que o jovem para pensar na sua vida e ele percebe: cara, eu já faço essas coisas, mas eu sinto que ainda falta alguma coisa. Como isso é possível? Se eu só preciso obedecer os mandamentos, eu obedeço os mandamentos, mas falta ainda alguma coisa. Isso intriga muito quando a gente lê num primeiro momento. Ele consegue sentir que a sua vida não andava como deveria.
mesmo cumprindo esses mandamentos, parecia que faltava alguma coisa. E aí Jesus então vai mostrar que tudo se trata do coração, porque não adianta a gente simplesmente obedecer regrinhas se o coração não estiver nisso. Isso faz toda a diferença, galera. Não adianta você ouvir do pastor toda semana, do seu pai toda semana, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Se o coração não estiver encharcado disso, não tiver esse desejo real, isso não adianta de nada. A riqueza ainda tomava conta do coração daquele cara. Ele poderia entregar várias coisas para Deus, mas aquilo que ele realmente deveria entregar, ele não fazia. Você percebe que quando o jovem faz essa pergunta de mas quais são os mandamentos que eu preciso fazer, obedecer para entrar na vida eterna? Na verdade, ele só estava querendo saber até onde ele deveria ir. Senhor, tá bom, mas então até onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Eu vou tentar explicar melhor esse ponto. Muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, o grupo de adolescentes da igreja se chamava UPA. Quando você é de uma igreja presbiteriana raiz, os grupos da igreja têm esses nomes já pré-definidos, União Presbiteriana de Adolescentes, UPA. E aí, na época, Jonatas era o pastor dos adolescentes, era um grupo muito pequenininho ainda, tinha uns 10 a 15 adolescentes. E aí ele deu a ideia de começar um negócio chamado Papo-UPA, o papo da galera da UPA. E aí, nesse papo que acontecia semanalmente, vários assuntos eram abordados. E eu lembro que teve uma vez que o assunto que foi abordado foi a questão da masturbação. Aí, a Mariana está aqui, depois ela pode contar para o pai dela, o Jonatas. Eu lembro, cara, uma noite, a gente falando sobre esse assunto, e eu lembro de vários amigos, vários ali perguntando, pô, mas se eu fizer de tal jeito é pecado? Mas se eu masturbar e não pensar em tal coisa é pecado? Mas até onde eu posso ir? Em que momento eu posso fazer? Ou será que eu não posso fazer? Parecia que eles tinham um sonho do Jonatas virar e falar assim, olha só, pode fazer, não tem problema não. Se isso não é pecado, então você pode se chafurdar nessa parada. Muitas vezes, a gente quer viver a vida com Deus como se fosse um conjunto de regras mínimas que eu tenho que cumprir. E aí, se eu cumprir, Ele não vai se entristecer comigo. Porque é muito mais fácil, não é? Não parece que é? Quando a gente tem um conjunto de regrinhas, a gente não precisa colocar o coração na parada. Conjunto de regrinhas vai falar, ó, não faz isso, não faz aquilo, faz isso e faz dessa forma. Você pode ir até aqui, isso aqui você não pode fazer, aquilo você pode, faz uma oração desse jeito e está de boa. Mas galera, sabe qual é a verdade? A vida cristã não é uma vida de regras, é uma vida de amor. Quando a gente começa a se importar com esses limites, quando a gente começa a querer saber, pô, mas o que eu posso fazer? Me fala aí, me dá a receitinha pronta. Isso pode ser um indício de que a gente talvez não tenha nascido de novo. Quando você fica cumprindo regrinhas, você tende a entregar só o que as regras definem. Mas quando você ama, você entrega tudo. Essa é a grande diferença. Quando eu comecei a namorar com a Lê, eu tive essas mudanças na minha vida, não porque ela pediu, mas porque eu amava e eu queria agradar. Quando o jovem pergunta aqui para Jesus, Senhor, mas quais mandamentos eu preciso seguir? No fundo ele ainda estava pensando que se seguisse essas regrinhas, tudo ia ficar bem. Mas no fundo a realidade era que ele mesmo sentia, cara, que faltava alguma coisa lá dentro. Quando a gente não entrega tudo, sempre vai existir algum vazio no coração, porque para Jesus, ou a gente entrega tudo, ou a gente não está entregando nada. E por isso existe a necessidade de um novo nascimento. Para aquele jovem, a riqueza ocupava o lugar central, o lugar que Deus deveria ocupar. Talvez para você o problema não seja a riqueza, mas seja outra coisa. E você sabe que coisa é essa? Quando a gente nasce de novo, a nossa intenção verdadeira passa a ser, Senhor, eu quero te dar prazer, eu quero te dar todo o meu coração, o que eu posso fazer para te agradar? E não o oposto. Eu não quero saber dos limites, eu não quero saber até onde eu devo ir. Olha que interessante, quando Jesus está no seu ministério e ele é batizado por João, lá no inicinho, você pode ler isso depois em Mateus 3,17, Jesus é batizado por João Batista, e aí vem uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado, certo? Vocês lembram? Em quem tenho o meu prazer. Aí depois Deus vai repetir essa afirmação
Quando Jesus é transfigurado junto com Pedro, Tiago e João, lembra? Eles sobem no monte e Jesus mostra a sua glória, aparece lá Moisés e Elias, e aí Deus, no meio daquele momento ali impressionante, a sua voz é ouvida e ele fala: esse é o meu filho, nele eu tenho o meu prazer, ouçam-no. Repara que o pai não fala assim: esse é o meu filho, ó, eu não me entristeço com ele. Esse é o meu filho, ele não me causa tristeza. Não, cara, existe um nível de intimidade, de relacionamento com Deus, que vai muito além do que, não, eu só não posso entristecer, que é, esse me agrada, esse traz prazer para mim, eu tenho o desejo de estar perto dele, eu tenho o desejo de caminhar com ele, eu tenho o desejo de andar com ele. A gente precisa viver a nossa vida cristã com essa perspectiva. Se eu nasci de novo, eu preciso agora pensar: o que eu posso fazer para dar mais alegria para o meu Deus? O que eu posso fazer na minha vida, no meu dia a dia, para agradar, para alegrar o coração do meu Senhor? Ele é o meu Salvador, Ele é quem me salvou, Ele é quem perdoou os meus pecados, Ele é que tirou o vazio do meu coração, Ele é que me ajuda no meio da minha depressão, Ele é quem cura a minha vida. Muitas vezes a gente vai se preocupar mais com as coisas que entristecem a Deus, infelizmente. A gente fica focando nessas regrinhas: não faça, não haja, não deve ser assim. É claro que é muito bom ter esse temor no nosso coração, mas você consegue perceber a diferença? Imagina que você está namorando alguém e essa pessoa simplesmente fala para você: amor, eu não gosto que você faça isso, aí você só deixa de fazer isso que o seu amor não gosta que você faça. Isso não está demonstrando amor, você só está deixando de entristecer a pessoa. Mas tem um nível mais profundo que é: você pode agradar, você pode viver para o prazer do coração. É isso que Deus quer de nós. A gente precisa viver para Jesus a ponto de nem se importar com regrinha nenhuma. A gente precisa viver para Jesus a ponto de fazer as coisas para agradar o seu coração. E a grande verdade é que nós precisamos nascer de novo para que isso aconteça. A gente só vai conseguir agradar a Jesus assim se a gente nascer de novo. Quando a gente nasce de novo e vive dessa forma, a vida cristã fica fácil, fica leve, fica prazerosa. A gente não fica preocupado com quanto tempo eu estou investindo nessa relação. Quando a gente só fica cumprindo regrinha, fazendo as coisas porque meu pai está me mandando, me obrigando, aí essa entrega é insuportável, é chato mesmo. Eu não quero ir para a igreja dessa forma, fica algo angustiante. Cada segundo perdido nisso aí é insuportável. Quando a gente nasce de novo, a gente não se importa com os limites da nossa entrega. Segunda lição para a gente desse texto: quem nasce de novo obedece de forma integral, obedece 100%. A primeira resposta que Jesus dá para o jovem é sobre obediência. Jesus vai dizer para ele: ó, você quer entrar na vida? Obedeça então aos mandamentos. A grande questão é que o jovem ainda não tinha percebido que essa obediência precisava ser fruto de um coração amoroso. Não é uma obediência simplesmente externa. Ó, você tem que fazer isso. Ai, que saco, então eu vou fazer isso. Não, você tem que fazer isso com todo o amor e prazer do coração. Se vocês estão se olhando aí perguntando o que eu falei, quem nasce de novo obedece de forma integral. Quem nasce de novo obedece de forma integral, obedece 100%. Quem nasce de novo sempre vai obedecer por amor, de forma integral, completamente. O curioso no texto é que o jovem já obedecia vários mandamentos, só que a riqueza que ele tinha não fazia dele alguém 100% obediente, alguém que tivesse entregado tudo, faltava ainda uma coisinha, a riqueza, e essa coisinha fazia com que ele não tivesse entregado completamente. Porque essa coisinha tirava o lugar de Deus do seu coração. Isso ensina para a gente que o que mais agrada a Jesus é uma vida obediente, mas uma obediência integral, completa. Jesus se agrada quando a gente obedece a sua palavra. Quando a gente nasce de novo, a gente vive uma vida de obediência, uma obediência completa. Infelizmente, no dia a dia, às vezes, a gente quer conviver com alguns pecados, como se Deus não se importasse. Por exemplo, a gente chega para Deus e fala: Senhor, você sabe que eu vou no UP toda sexta, eu vou na célula toda semana, eu participo de todas as vigílias lá do UP, todos os eventos do UP eu estou dentro. Aí Jesus fala: pô, que maneiro, agora então, seja uma pessoa mansa, obedeça a seus pais. Pô, mas aí calma aí, Jesus.
Calma aí fica demais, eu já estou indo no up toda sexta, eu já estou indo na célula. Você consegue perceber o que eu quero que você entenda isso? Se tem alguma coisinha da vida que ainda não está acertada diante de Deus, a gente talvez não esteja entregue 100%. E a gente vai acabar assumindo uma postura e vai ter uma resposta para Deus igualzinha do jovem rico. A gente lê o jovem rico e fala assim, não é possível, pô, olha lá, ele não entregou a riqueza também, né? Pô, ele não fez o que Jesus falou. E a gente, no dia a dia, a gente faz a mesma coisa. A gente acha que está fazendo isso, isso e isso, aí Jesus fala, pô, mas você é um grosseiro com seus pais. Como é que você quer viver a vida cristã assim? Está errado também, entrega isso também para o Senhor. E a gente não entende por que fica um vazio no coração. Você percebe que quando a gente escolhe o que a gente quer dar para Jesus, ao invés de perguntar o que Ele quer de fato, a gente vai agir igual o jovem rico. Senhor, minha vida é tua, eu me entrego. Aí Jesus pede, ótimo, então agora faz isso, que é isso que eu preciso acertar no seu coração. Ai Jesus, mas isso não dá. E a gente vira as costas triste e vai embora, igual o jovem rico fez. Pô, perfeito, você me entregou tudo, então larga agora aquele pecado. Pô Jesus, mas esse pecado é demais, está difícil demais. A gente vira as costas e age igualzinho o jovem rico, em desobediência, em rebeldia. Ou a gente se entrega 100%, ou a gente está vivendo uma farsa. A gente está vivendo uma vida fake diante de Deus. Do mesmo modo como a entrega verdadeira deve ser feita por amor e não por regras, é o que a gente acabou de falar aqui, uma entrega que não se importa com os limites, a obediência que a gente deve colocar diante de Deus também deve acontecer por amor. Eu obedeço a Jesus porque eu amo meu Salvador, eu amo com todo o meu coração, eu não consigo imaginar minha vida sem Jesus, é impossível imaginar isso, por isso eu vou obedecer. Eu sei que o que levou ele para aquela cruz foi o peso dos meus pecados, foi o peso da minha falha, foi o peso da minha culpa, da minha sujeira. Como eu vou voltar a fazer isso? Ele morreu naquele lugar por mim e por você dessa forma. Jesus vai ensinar para a gente, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, esse entendeu o que eu desejo. Obediência não é uma questão de regras a serem cumpridas, obediência é uma questão de amor. Galera, obediência é uma questão de amor. A gente obedece porque a gente ama. Quando a gente nasce de novo, a nossa entrega é feita por amor e fruto de uma vida totalmente obediente. Quem nasce de novo obedece por amor. E tem mais uma coisa que é muito linda sobre isso tudo, que é o terceiro ponto que eu quero trazer para a gente essa manhã. Quem nasce de novo recebe a melhor recompensa. Anota aí, quem nasce de novo recebe a melhor recompensa, a melhor recompensa, a melhor consequência. Quem nasce de novo recebe o melhor prêmio. Eu vou explicar isso. Verso 21, Jesus diz: eu estou entendendo que você está incomodado com a resposta que eu te dei, mas se você então quer ser perfeito, vai e venda seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Depois que você fizer isso que eu estou falando, é isso que você precisa fazer. Você quer viver sem esse vazio no seu coração? Vai e vende tudo que você tem, dê isso para os pobres. Depois que você fizer isso, então você vem e me segue. Depois que você fizer isso, você vem e anda juntinho comigo, anda colado comigo. Já pensou se esse aqui se tornasse o 13º discípulo de Jesus? Isso ensina pra gente que a melhor recompensa da entrega verdadeira, total, é a proximidade de Jesus para sempre. É o fato da gente agora conseguir andar com Jesus, caminhar do lado dele, ter a proximidade dele o tempo todo, é a certeza da presença dele do nosso lado enquanto a gente vive e por toda a eternidade. Um escritor muito conhecido chamado C.S. Lewis tem um livro, e nesse livro ele escreve algo que é maravilhoso, interessante demais. Ele diz o seguinte: as promessas da Bíblia podem ser resumidas de um modo geral em 5 pontos. Quando você vê todas as promessas de Deus, as promessas que Ele oferece a nós, como crentes, como seu povo, podem ser resumidas em 5 pontos. Uma delas é que a gente sempre vai estar com Cristo. Segundo, que a gente vai ser como Ele na eternidade. Terceiro, que a gente vai ter glória
Quarto, que a gente vai ser, de alguma forma, saciado. E quinto, que a gente vai ter uma espécie de posição oficial no universo. A gente vai governar cidades, a gente vai julgar os anjos. A palavra ensina isso pra gente. Só que ele vai continuar dizendo o seguinte: a primeira pergunta que eu me faço acerca dessas promessas é: por que que a gente precisa de qualquer outra, se não a primeira? Que a gente vai estar sempre com Cristo. Cara, isso é lindo demais e é profundo demais. Quando a gente entende isso, a nossa vida se transforma completamente. O que mais além da própria presença de Jesus, eu e você podemos querer? A melhor parte da gente nascer de novo é nós termos a presença de Jesus enquanto a gente vive nesse mundo caído e por toda a eternidade. O novo nascimento dá pra gente Jesus hoje e para sempre. Isso é maravilhoso demais. Diante disso, eu vou fazer duas aplicações para a gente. Em primeiro lugar, não se preocupe com os limites, apenas entregue sua vida, o seu coração totalmente e obedeça. Para de se preocupar com as regrinhas. Clóvis, o que eu tenho que fazer? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Isso aqui é pecado? Isso aqui não é? Para de se preocupar com isso. Se entrega completamente e obedeça completamente a palavra de Deus. Lembra que a vida cristã deve ser baseada no amor que a gente sente por Jesus. Essa é a evidência clara de que nós nascemos de novo. Cara, quando eu nasço de novo, a principal evidência vai ser essa. Eu fui transformado, meu coração foi regenerado pelo Espírito. O que eu mais quero é agradar o meu Salvador. O que eu mais quero viver para Ele é servir aqui com todo o meu coração para que Ele seja exaltado. É estar lá na sexta, porque eu sei que lá eu vou adorar o meu Salvador, eu vou encontrar Ele, lá eu vou ouvir a sua voz por meio da palavra, lá eu vou cantar com meus irmãos, lá eu vou sentir a presença dEle, no meu quarto, no dia a dia, quando eu fizer minha devocional, eu vou abrir minha Bíblia e vou ler, e vou entender, caramba, Senhor, é isso que você quer para mim, eu quero tanto aprender isso, eu quero tanto sentir prazer nisso, no meu dia a dia. A gente deve viver para Jesus sem pensar nos limites. A ideia é quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais palavra melhor, quanto mais da presença de Jesus melhor, quanto mais oração melhor. Quando eu penso assim, quando eu vivo assim, eu vou querer tocar toda hora, eu vou querer tocar toda semana, eu vou querer estar em todos os eventos, eu vou querer falar de Jesus para os meus amigos, eu vou ser um filho exemplar para os meus pais. E além disso, a gente vai mostrar amor com uma obediência completa. Olha as palavras de Jesus: você quer ser perfeito? Venda tudo e dê aos pobres. Entrega total. Eu sei que a riqueza toma conta do seu coração. Talvez para você, essa manhã aqui, você tenha outra coisa que seja aquilo que te atraia, que seja um ídolo lá dentro para você. É isso que Jesus quer que você largue e abandone. Se é a masturbação, larga isso. Isso é um ídolo na sua vida. Se é um namoradinho ou uma namoradinha, larga isso. Isso pode ser um ídolo para a sua vida. A não ser que isso te aproxime do Senhor. A gente não tem que se preocupar quais são as regras certas para agradar a Deus. Eu tenho que viver para Ele o tempo todo, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Se eu amo Jesus de todo o meu coração, a minha entrega vai ser espontânea, vai ser leve, vai ser cheia de alegria, porque eu entendo para quem e por qual motivo eu vivo. Eu me lembro de uma matéria que eu tive na faculdade. Eu fiz faculdade de economia, sou formado em economia, já atuo no mercado financeiro há muito tempo. E era uma matéria que era muito difícil, era macroeconomia 2. Tem uma área na economia que chama macroeconomia, vai de 1 a 7 na faculdade. A macroeconomia 2 era um cara que dava aula, que era um dos diretores do IBMEC, da faculdade, e ele falava assim: olha só, eu vou ser o professor que vou filtrar vocês, só vai passar quem for bom aluno mesmo. A minha matéria vai ser difícil porque eu tenho que filtrar, porque eu tenho que manter o nome da instituição. Ele falava isso assim na primeira aula do período. Essa era uma matéria que eu fiquei desesperado, eu falei assim: Senhor, me ajuda a passar. Eu só quero passar. Eu fazia as provas dessa matéria só pensando na pontuação exata que eu precisava para passar. Eu só quero passar, eu preciso passar. É isso que eu preciso. A gente não pode viver a vida cristã dessa forma. Era isso que o jovem rico estava fazendo. O que eu preciso certinho só para passar? Eu só preciso passar. A gente não pode viver a vida cristã assim. A vida cristã precisa ser o oposto. A
Às vezes a gente vive dessa forma. Cara, o que eu preciso fazer? Eu só quero passar, quais são as regrinhas? Aí quando eu estiver namorando, a coisa esquentar, o que eu posso fazer? Eu posso colocar minha mão ali? Eu posso fazer tal coisa? Eu posso fazer tal festa? Eu posso isso? Eu devo fazer aquilo? O que eu preciso? Se eu fizer isso é pecado? Cara, quem nasce de novo, quem ama Jesus, nem chega nesse ponto. Eu amo tanto o Senhor que eu nem preciso perguntar para o Clóvis, eu posso fazer isso aqui é pecado? Cara, eu quero fazer de tudo para agradar o Senhor. Então eu vou dar algumas sugestões para vocês, quando a gente voltar desse retiro lá para Niterói. Se proponha a estar em todos os eventos do UP. Todas essas coisas maravilhosas que Deus dá para a gente como presente, para que a gente se lembre mais dEle. Não trate os cultos semanais como uma reunião qualquer, que você pensa, caramba, eu só estou aqui porque meus pais me obrigam. Ah, se eu faltar isso aqui não vai fazer menor diferença, não tem problema nenhum. Não trate a sua célula como alguma coisa sem importância. Ah, eu vou só porque meus pais mandam eu estar lá. Não trate as reuniões de oração como algo sem valor. Cara, pensa nos lugares onde a igreja é perseguida. Pensa em quantas pessoas gostariam de viver numa comunidade de fé em que elas pudessem adorar a Deus livremente. Eu vou falar para vocês, aqui mesmo, perto da gente, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Niterói, quantas igrejas gostariam de ter um ministério de adolescentes como esse aqui que vocês têm? Com um monte de adolescente para estar junto, para ter retiro, para ter um monte de parada maneira no dia a dia. Então acerta o seu coração, busca Deus até o ponto em que você ache o número de reuniões e de eventos do UP pouco. Vocês têm que encher o saco do Juninho, da galera aqui, cara, faz mais coisa. A gente quer estar de segunda a segunda nessa igreja. Tem que ser assim o nosso coração. Nossos pais têm que fazer, a gente, obrigar ao contrário. Filho, você está demais naquela igreja. É assim mesmo que é para ser. Porque eu amo o Senhor. A gente precisa viver dessa forma para o nosso Salvador, para o nosso Deus. Segunda aplicação, a gente precisa experimentar a alegria e o prazer do novo nascimento. O texto que a gente leu traz uma certa tristeza, porque o jovem não tem uma mudança de postura diante de Jesus. No verso 22, o texto diz que o jovem sai triste do encontro com Jesus. Ele se vira, ele ficou entristecido. Pô, vender tudo, eu não quero vender tudo. E ele vai embora. Mas com certeza isso aconteceu porque ele não conseguiu enxergar que a sua vida é curta demais. Ele não conseguiu perceber que a vida nesse mundo é muito breve, é frágil. Talvez você seja um adolescente, seja novo, você acha que você tem muita coisa para viver. Eu te garanto que não é assim. O tempo passa num estalar de dedos, num piscar de olhos. Às vezes eu faço assim, num piscar de olhos, estalo de dedos. Às vezes a vida passa assim. A gente não faz ideia do que pode acontecer com a gente. Você não vai viver para sempre. Você é um adolescente, mas a vida pode acabar em 1 ano para você. O Senhor é quem tem o tempo certo para a gente. E se você não tiver entregue a sua vida indo para Jesus, como é que vai ser? E olha que coisa maneira. O próximo episódio, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus vai se encontrar com um cara chamado Zaqueu. Você já ouviu a história de Zaqueu? Zaqueu era um cara chamado publicano. Sabe o que era o publicano? O publicano era um judeu que coletava imposto dos judeus para o Império Romano. O publicano era um judeu odiado pelo povo judeu. Ele era um cara que era do povo, mas que parecia um traidor para aquela galera lá. Zaqueu era um cara assim. E aí você lembra da história? Ele se encontra com o Senhor e por vontade própria ele mesmo diz que vai ressarcir 4 vezes mais todos os que foram prejudicados com a sua corrupção. Cara, Zaqueu tem um encontro com Jesus, Jesus não precisa pedir nada para ele. Jesus não fala o que ele falou para o jovem rico, agora vai, ressarce 4 vezes mais, agora vai, vende tudo que você tem. Jesus não fala nada, Zaqueu tem um encontro com Jesus, e ele mesmo fala, Senhor, se eu extorqui alguém, se eu fiz alguma coisa, prejudiquei alguém, eu vou ressarcir 4 vezes mais, porque o que eu quero é andar com você, o que eu quero é te agradar. Jesus não precisou falar nada para ele. Isso acontece porque quando a nossa vida é transformada de verdade por Jesus, a gente não precisa de um conjunto de regras. Jesus não precisou falar agora, obedece os mandamentos, não. Ele fez isso de espontânea vontade. O nosso coração sabe exatamente o que fazer e faz então com prazer.
Zaqueu, faz isso com alegria, porque Jesus se torna suficiente na sua vida, Jesus se torna a fonte do seu prazer, da sua alegria. Você pode falar amém. Você é adolescente, mas você pode exaltar na presença de Deus. Não fica com essa vergonhinha boba não, cara. Se entrega de verdade, veja as coisas maravilhosas que Jesus pode fazer na sua vida, no seu coração. Deixe todo o pecado para trás. Faça um voto com Jesus, de largar o seu pecado de verdade. Entregue devoção. Comece a orar mais. Eu e a Letícia, a gente gosta de assistir um programa na Band, que é Masterchef. Não sei se você conhece Masterchef. Lá tinha um chefe antigo que falava assim, menos é mais, menos é mais. Tipo assim, coloca menos coisa no seu prato que vai ficar mais gostoso e tudo mais. Cara, no reino, a lógica é oposta. Mais é menos. Mais oração, menos esforço. Mais oração, menos desperdício de tempo você vai ter. Mais oração, menos cansaço você vai sentir. Leia mais a sua Bíblia, o Senhor vai falar mais ao seu coração. Toda entrega pelo nosso Senhor vale a pena, mas quando ela é feita por amor, ela evidencia o novo nascimento e dá para a gente a certeza da presença de Jesus para sempre. E galera, na boa, nada é melhor do que isso, nada é melhor do que isso. Eu quero concluir dizendo que eu e você somos muito amados por Deus. A gente pode e deve dar prazer ao nosso Pai. A gente não vive só para não entristecer, como se Deus fosse aquele cara só esperando assim, vamos ver se ele vai cair agora. Pô, você me entristeceu, hein? E aquela cara sempre séria, sisuda, mal encarada. Deus não é assim não. Ele quer que a gente dê prazer ao seu coração e a gente pode fazer dessa forma. Ele pode quer se agradar da nossa vida. Esqueça um pouco as regras. As regras vão falar para você, não faça isso, não faz assim, não faz aquilo. O amor diz, eu quero fazer isso por você, Senhor. Eu quero viver mais perto de você. Eu quero alegrar o seu coração. E isso só vai ser possível quando a gente nascer de novo. Por isso eu e você precisamos refletir, precisamos pensar, será que eu já nasci de novo? Se você já teve um encontro real com Jesus, se você já nasceu de novo, então se aproxime mais ainda dele nesse tempo de retiro. Se você nunca teve essa experiência, se você nunca nasceu de novo, então ore nesses dias aqui, ore, peça ao Senhor que faça isso na sua vida. Ele pode fazer isso no seu coração, na sua alma. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer isso no seu coração. E eu vou falar algo para vocês, Ele deseja fazer. Ele quer fazer, Ele quer te transformar, Ele quer te visitar, Ele quer fazer com que o seu coração seja completamente transformado para a glória dEle. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela trate a nossa vida, que ela trate a nossa alma, que ela traga a gente para mais perto, Senhor. Ajuda a gente a viver para a Tua glória, te alegrando, Senhor, com tudo que a gente faz, com a forma como a gente vive a nossa vida, Senhor. Nesse tempo de retiro, continua falando aos corações, visita, Senhor, que o Seu Espírito Santo manifeste a Tua presença, fale profundamente com cada um de nós. Faz assim no nome de Jesus. Amém. Amém.